Sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Meu nome é Humberto Tomasi, sou advogado especialista em Direito Previdenciário. Estamos tratando nesse curso de inclusão previdenciária. Esta é a nossa quarta aula, onde daremos continuidade ao tema qualidade de segurado. Temos no estúdio a presença dos alunos Bruno, Maria Neri e Heloísa. Obrigado pela presença de vocês. A você de casa que quer nos mandar alguma pergunta, pode fazer pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. Por favor, não esqueça de identificar o tema e o professor a quem é destinada a sua pergunta. Nas aulas anteriores, passamos por uma introdução a respeito da Previdência Social, do que é inclusão previdenciária, de um histórico da Previdência Social, da caracterização do direito previdenciário como direito social fundamental. Passamos por alguns números da Previdência Social, mostrando o tamanho desse sistema no Brasil e a importância que ele tem no sustento de milhões e milhões de brasileiros. Na nossa última aula, nossa terceira aula, falamos sobre qualidade de segurado. E aí mostramos todas aquelas situações em que o segurado pode manter o seu vínculo com a Previdência Social. Estas situações são previstas no artigo 15 da Lei 8.213 de 1991 e podem variar num período de graça de 3, 6, 12, 24 ou 36 meses. Período esse em que o segurado, apesar de não estar pagando a Previdência Social, mantém todos os seus direitos previdenciários, mantém o seu vínculo com a Previdência Social e, por conseguinte, todos os seus direitos previdenciários. Na sequência, vamos entrar num assunto agora que diz respeito aos dependentes. Conceito de dependente, essa qualidade de dependente, também muito importante nesse contexto da inclusão previdenciária. Afinal de contas, estas são as pessoas, os dependentes, que dependem diretamente do segurado da Previdência Social e muito interessados, então, em que esse segurado mantenha o seu vínculo com a Previdência e possa, na sua falta, garantir o sustento de sua família, dos seus dependentes. Conceito de dependência para fins previdenciários deve, como todos os outros conceitos previdenciários, haja vista o status de direito fundamental, de direito social fundamental da Previdência Social, ser buscado, primeiramente, a partir de uma análise constitucional. Nesse sentido, ao buscarmos os alicerces constitucionais para o conceito de dependência no direito previdenciário, encontramos as disposições do artigo 201, inciso 5, da Constituição Federal de 1988, o qual determina que a Previdência Social seja organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Assegurado pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro, e dependentes, observada ainda a garantia de ao menos um salário mínimo de benefício. Esta locução e dependentes é que é muito importante. Note-se que o legislador constitucional, ao utilizar esta locução para determinar aquelas pessoas que terão direito à pensão por morte, pela morte do segurado, quis incluir todos aqueles dependentes, sem exceção. Logo, a intenção do legislador constitucional foi garantir a subsistência não só do cônjuge ou do companheiro do segurado falecido, mas também de todos os seus dependentes,
sendo irrelevante o grau de parentesco. É o que se extrai ali do texto constitucional. Nem se diga que, em virtude do caput do artigo 201, ter deixado ao legislador infraconstitucional a incumbência de regulamentar e de pormenorizadamente tratar as disposições da lei maior, que não é possível extrair da palavra dependente, constante do texto constitucional, do artigo 201, uma etimologia máxima, harmônica com o princípio da dignidade da pessoa humana, cerne da nossa Constituição, como já vimos nas aulas anteriores. Parece claro que o significado abrange todos aqueles que dependem economicamente do segurado da Previdência Social, não sendo razoável defender uma exclusão de qualquer dependente sob o argumento de que existiria uma classe mais favorecida do que outra, ou uma situação mais importante, mais delicada do que outra. Pena de se estar ferindo o princípio da igualdade e até mesmo do não retrocesso social, sem falar, logicamente, no flagrante aviltamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, se estivermos dividindo os dependentes da Previdência Social em classes, em categorias, um com mais, outros com menos direitos. No entanto, ainda que isso pareça evidente, não foi assim que tratou a Lei de Benefícios da Previdência Social. Não é assim que está redigido o artigo 16 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, Lei de Benefícios da Previdência Social, que traz, então, no seu artigo 16, o rol de dependentes, que vale a pena a leitura. São beneficiários do regime geral de previdência social, na condição de dependentes do segurado. Inciso 1º, o cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido. Inciso 2º, os pais. Inciso 3º, o irmão não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido. O parágrafo 1º, a existência de dependente de qualquer das classes desse artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes. Quer dizer aqui que, se houver um cônjuge, então, pais e irmãos não terão direito. Se houver os pais dependentes, irmão não terá direito. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso 1 é presumida. A das demais deve ser comprovada. Isso é o parágrafo 4º do artigo 16. Muito bem. Injustiças saltam aos olhos, são evidentes quando lemos este artigo da Lei 8.213 e o comparamos com o artigo 201 da Constituição Federal. Se fizermos uma filtragem constitucional na leitura desse artigo 16, a inconstitucionalidade é evidente. Haja vista que o artigo 201 disse dependentes, todos os dependentes do segurado da Previdência Social terão a garantia de um benefício na falta do arrimo da família, na falta do seu provedor. Mas não é assim que tratou o artigo 16 da Lei 8.213 de 1991. E aí temos uma situação flagrante de injustiça que é muito comum de acontecer. Imaginem, então, um jovem segurado da Previdência Social, que trabalha, contribui com a Previdência e que sustenta, por vários anos, a sua mãe idosa, que por falta de conhecimentos, que por falta de educação previdenciária, não recebe nenhum benefício da Previdência Social.
e está, então, fora de qualquer proteção. Este jovem segurado, que sustenta sua mãe que mora com ele, que depende desse segurado para suas necessidades mais básicas, para sua dignidade, vê seu filho casar com uma mulher e pouco tempo depois vir a óbito. Um mês depois vir a óbito. Imagine essa situação. Quem terá direito à pensão por morte nesse caso? Só a esposa. Só a jovem esposa. Também com capacidade de trabalhar. Também apta a trabalhar. Com a vida inteira pela frente. Sem filhos para criar. Podendo trabalhar e se virar sozinha e garantir o seu sustento com a força do seu trabalho. E, no entanto, a mãe, que depende realmente desses jovens segurados da Previdência Social, estará desamparada. Estará literalmente na miséria, não terá direito a nada. A Previdência Social não garante direito ao benefício de pensão por morte nessa situação. Justamente porque há essa divisão em classes dos dependentes da Previdência Social. Como existe um dependente de primeira classe, como existe uma esposa, uma companheira, não há direito dos pais. Verdadeiros dependentes desse segurado da Previdência Social. No entanto, não é uma questão que somente caso a caso, somente no caso concreto, ficando muito evidente esta condição, é que a Justiça, e já houveram julgamentos nesse sentido, concedeu benefício também para esse dependente de segunda classe, por exemplo. Mas não é assim que normalmente a situação é tratada. Bom, de qualquer forma, passaremos a uma análise mais detalhada do artigo 16, porque é ele que traz essa condição de dependente, essa categoria de dependentes. Está dividido, então, em 3 classes, sendo que os dependentes de uma classe excluem a existência de dependentes de uma classe, exclui o direito da classe subsequente. A condição de dependência somente da primeira classe, então do cônjuge, do companheiro, da companheira, do filho não emancipado menor de 21 anos ou inválido, somente a dependência desta categoria, desta classe de dependentes, é que é presumida. A dependência de pais e de irmãos tem que ser comprovada. Comprovada perante a Previdência Social e, caso negado o benefício, comprovada perante a Justiça. É bom destacar também que já está superada, no âmbito inclusive administrativo, o próprio INSS concede pensão por morte para companheiro homossexual. Esta já é uma discussão passada na Previdência Social, que já tratou de reconhecer os direitos previdenciários dos homossexuais. Então não há maiores problemas também para se conseguir o benefício de pensão por morte no caso de um casal de homossexuais. Falando a respeito do companheiro ou do cônjuge que é separado ou divorciado, separado judicialmente ou divorciado, temos que, com o divórcio ou a separação, acaba esse vínculo matrimonial, se encerra essa sociedade conjugal e então se encerram os vínculos previdenciários, se encerra essa dependência previdenciária, salvo se um dos cônjuges estiver recebendo pensão alimentícia. Aí o direito ao benefício previdenciário é automático, ainda que o segurado falecido tenha constituído nova família. Caso
em que o benefício será dividido igualmente entre os dois dependentes ou mais. No caso de uma separação judicial ou divórcio, em que não haja percepção da pensão alimentícia, ainda assim é possível a concessão do benefício de pensão por morte, bastando que se comprove a dependência econômica, que nunca prescreve, que sempre vai ser possível pleitear. Se há essa dependência econômica, e a realidade dos fatos nos mostram isso, que é muito comum nesta situação, não há a estipulação de pensão alimentícia por ordem judicial, mas na prática, um depende do outro, economicamente, para sobreviver. Então, nesses casos, também é possível a concessão de pensão por morte do segurado da Previdência Social. Para o filho que seja capaz, a qualidade de dependente se extingue com a maioridade. Maioridade essa, para efeitos previdenciários, se dá aos 21 anos de idade. Não sendo afetada esta condição de dependência para efeitos previdenciários até os 21 anos de idade, pelo Código Civil, lei mais recente, mas, no entanto, genérica. A lei previdenciária se sobrepõe ao Código Civil neste aspecto, em virtude de ser uma legislação específica. Para o filho maior e inválido, a perda da qualidade de dependente se dará no caso em que fique comprovado o restabelecimento da capacidade laborativa, que pode ser feito por perícia médica, ou então com o óbito, situação em que também se perde a qualidade de dependente. No tocante aos genitores, a perda da qualidade de dependente somente se dará com o óbito. Se os pais recebem, então, a pensão por morte, não a perderão mais até o seu óbito. Para o irmão dependente do segurado da Previdência Social, é a mesma situação dos filhos, uma vez que somente perdem a qualidade de dependente caso sejam emancipados ou tenham uma capacidade restabelecida. E, em qualquer caso, obviamente, com o óbito. Também uma outra situação que é muito rara de ocorrer, mas que pode acontecer, é se não existe mais a dependência econômica. Caso a dependência econômica, por qualquer motivo, não se verifique mais depois da concessão da pensão por morte, o benefício pode sim ser cessado. No caso dos dependentes de segunda e terceira classes. Muito bem, essas são, em linhas gerais, as características que envolvem o dependente, quais são considerados os dependentes para efeitos previdenciários, notando-se que há essa discussão a respeito dos contornos constitucionais que foram dados ao conceito de dependente, que é muito mais abrangente do que o que consta no artigo 16 da Lei 8.213 de 1991. E a perda, então, da qualidade de dependente se dará nesses casos elencados. Muito se discute a respeito da dependência econômica, da qualidade de dependente, quando temos um casal jovem, quando estamos falando de pessoas com possibilidades de auferir o seu próprio rendimento. Em vários outros países, a situação é diferente. A pensão por morte não é de 100% do salário de benefício. A pensão por morte varia em alguns países dependendo da idade, da condição do dependente. Aqui no Brasil, não é assim. O benefício de pensão por morte é de 100%
da aposentadoria ou do benefício que estava recebendo o segurado ou da que teria direito se estivesse aposentado por invalidez. 100%. E dividido de forma igualitária para todos os dependentes. Podem existir quantos dependentes forem. E o benefício de pensão por morte será dividido de forma absolutamente igualitária nesses casos. Muito bem. Vimos, então, na aula anterior, quais são os casos e em que situações o segurado pode manter a sua qualidade de segurado. Quais são os períodos de graça estipulados no artigo 15 da Lei 8.213 de 1991? Vimos também como é fácil manter esta qualidade de segurado com um mínimo de conhecimento a respeito dos direitos previdenciários. Como fazer, como pagar essa contribuição e em quanto tempo, que é muito simples. 6 meses para o segurado facultativo, 1 ano para os demais, via de regra, salvo quando existirem aquelas situações que permitem o aumento do período de graça para 24 ou 36 meses. Mas e se o segurado acabar realmente perdendo a sua qualidade de segurado? O que acontece? Temos a leitura agora do artigo 24 da Lei 8.213 de 91, que fala justamente dessa situação. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Parágrafo único. Haverá perda da qualidade de segurado, havendo a perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da nova afiliação à Previdência Social, com no mínimo 1/3 de contribuições exigidas para o cumprimento da carência do benefício a ser requerido. O que isso quer significar na prática? Os casos mais comuns em que isso acontece são nos benefícios por incapacidade, no auxílio-doença e na aposentadoria por invalidez. Se o segurado já pagou 12 contribuições, já cumpriu então a carência para os benefícios por incapacidade de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Se vier a perder a qualidade de segurado, se vier a deixar transcorrer o período de graça sem pagamento das contribuições e finalmente perder o vínculo com a Previdência. O que acontece com as contribuições que já foram vertidas? Como fica a situação deste segurado? O valor contribuído, os meses contribuídos, as competências pagas, assim como todo o tempo, fazem parte do patrimônio jurídico desse segurado. E não prescrevem. E não podem deixar de ser contadas. No entanto, perdido o vínculo com a Previdência, diz o artigo 24, parágrafo 1º, que na retomada das contribuições, no reingresso ao sistema, é preciso pagar 1/3 das contribuições correspondentes à carência do benefício a que se pretende pleitear. No caso do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, por exemplo, perdida a qualidade de segurado, quando se retoma o vínculo com a Previdência mediante contribuições, é preciso fazer mais 4 contribuições, 1/3 da carência necessária para se voltar, para se readquirir a carência que ficou para trás. Então não é preciso, cada vez que o segurado perde a qualidade de segurado efetivamente, pagar 12 contribuições. Paga 12 contribuições, perde a qualidade de segurado, tem que pagar 12 de novo para aí fazer jus ao benefício do auxílio-doença. Se perder, mais 12 contribuições. Não é assim. As 12 contribuições são pagas uma única vez em toda a vida laborativa desse segurado. Perdida
a condição de segurado, basta 1/3 das contribuições para retomar a carência. A qualidade de segurado se readquire imediatamente ao pagamento da primeira contribuição, ou então no primeiro dia de novo vínculo empregatício, como já vimos anteriormente. Diferença entre filiação, inscrição, quando inicia o vínculo previdenciário. Portanto, pode se dar com o primeiro dia de trabalho. No entanto, para o segurado usar a carência que ficou para trás, é importante pagar 1/3 das contribuições. No caso de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 4 prestações. Notem o seguinte: o INSS é uma seguradora, regime geral de previdência social, é um seguro. E, como tanto, não é possível perder a qualidade de segurado, ficar incapaz para o trabalho, pagar 4 contribuições e aí querer pedir o benefício. Não é assim que funciona. Nenhuma seguradora permite isso. Nenhuma seguradora permite que o beneficiário, o segurado, bata o carro para daí pagar o seguro, espere a casa pegar fogo para daí pagar o seguro e ter direito ao ressarcimento. Isso não faz parte dos princípios que norteiam uma seguradora. Também não faz parte do INSS, que aí veda a concessão dos benefícios nessas situações. Portanto, perdida a qualidade de segurado, quando o trabalhador retomar as contribuições, terá que pagar 4 meses para aí começar a fazer jus ao benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, no caso de alguma doença. Vamos lembrar que no caso de um acidente de qualquer natureza, existe a isenção do cumprimento da carência. Para efeitos didáticos, é bom esclarecer que a carência é o tempo mínimo de contribuição, é o número mínimo de contribuições que o segurado da Previdência Social tem que verter para o regime para poder fazer jus aos seus benefícios previdenciários. O que se encontra, a carência, nos artigos 25 e 26 da Lei 8.213 de 1991. Uma leitura desses artigos já traz quais são os períodos, quais são os tempos necessários para contribuir, para fazer jus aos benefícios e em quais situações não é preciso cumprir a carência para a concessão do benefício, apenas manter o vínculo com a Previdência Social. Nessa mesma esteira, vamos tratar de alguns benefícios que independem da qualidade de segurado. Em 9 de maio de 2003, foi publicada a Lei 10.666, resultado da conversão da medida provisória número 83, de 12 de dezembro de 2002, Diário Oficial da União, 13 de dezembro de 2002, a qual, em seu artigo 3º, assegurou a concessão de aposentadoria especial por idade e por tempo de contribuição, sem a necessidade da comprovação da qualidade de segurado no momento do requerimento administrativo do benefício, em consonância com o que já vinha sendo decidido pelos tribunais. Os casos mais clássicos dizem respeito à aposentadoria por idade. Estes foram os primeiros casos que chegaram à justiça e que deram início, então, a esse entendimento que, por fim, foi positivado na Lei 10.666. Não é preciso, então, manter a qualidade de segurado para se obter um benefício de aposentadoria por idade. Basta cumprir a carência e o requisito etário. Qual o requisito etário? 65 anos para homem, 60 para mulher. E um período mínimo de contribuição, um período mínimo chamado carência. Esta carência, que se encontra lá nos artigos 24, 25 e 26 da Lei 8.213 de 91, e especialmente no artigo 142
da Lei 8.213 de 1991, diz que, para conseguir hoje em dia um benefício de aposentadoria por idade, o segurado precisa ter 15 anos de contribuição, 180 contribuições vertidas para a Previdência Social. Vocês vão encontrar, nesse artigo 142, que eu citei, uma tabela progressiva de carências correspondente aos benefícios de aposentadoria por idade, por tempo de contribuição especial, mas que tem uma aplicabilidade muito maior nos casos de aposentadoria por idade. Essa tabela progressiva, que começou em 1991, com a Lei 8.213, ela tem um aumento de 6 em 6 meses no tempo de carência, até 2011, até este ano, onde se prevê 180 contribuições. Funciona assim. Até 1991, existia uma carência para aposentadorias por idade de apenas 5 anos. Com a atual lei de benefícios da Previdência Social, a carência passou para 15 anos. Mas imaginem as injustiças cometidas caso essa carência fosse aumentada de um dia para o outro. Uma pessoa que fez aniversário um dia antes da lei, precisa de 5. Uma que fez um dia depois da lei, precisa de 15. Isso não pode acontecer. E o legislador, atento a isso, criou, então, uma tabela progressiva de carências que está no artigo 142 da Lei 8.213 de 1991, que vem se elevando de 6 em 6 meses desde 1991. Dizendo, então, que aquele segurado da Previdência Social, que já estava vinculado ao sistema antes do advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, pode se valer daquela tabela progressiva de carências quando cumprir o requisito etário. Não é preciso, no entanto, estar vinculado à Previdência Social urbana antes de 24 de julho de 1991. Pode-se, e são casos muito comuns, se estar vinculado à Previdência Social rural. Podemos estar falando de um trabalhador rural, de um segurado especial da Previdência Social, que só veio para a cidade depois de 24 de julho de 1991. Nessas situações, o segurado também está vinculado à Previdência Social antes de 24 de julho de 1991 e pode fazer jus à tabela progressiva de carências do artigo 142. E como ela deve ser entendida? Como ela deve ser utilizada hoje em dia? Cumprido o requisito etário e estando vinculado à Previdência Social antes de 24 de julho de 1991, o ano correspondente à data de implementação do requisito etário, aquela carência da tabela do artigo 142 é que corresponderá à necessidade de contribuição deste segurado. Por exemplo, vamos pegar o artigo 142 e observamos que no ano de 2001, a carência para quem completou a idade em 2001 era 120 meses. Ou seja, se o segurado da Previdência Social, já vinculado à Previdência antes de 24 de julho de 1991, atinge o requisito etário, 60 anos para mulher, 65 para homem, em 2001, a carência que terá que cumprir é de 120 meses. Se atingir esta mesma idade em 2011, a carência será de 180 meses. No entanto, a grande questão é, se não cumprida a carência na data do implemento do requisito etário, ainda assim é possível se valer da carência estipulada no artigo 142. Este é um entendimento mais moderno, que foi positivado pela Lei 10.666 e que diz que não é necessário o cumprimento concomitante dos requisitos para a concessão do benefício. Desta forma,
Cumprido o requisito etário, o segurado deve pagar as contribuições, deve ter o número de contribuições correspondentes à data em que completou o requisito etário, seguindo a tabela do artigo 142. O que significa dizer que o indivíduo pode trabalhar dos 30 aos 45 anos de idade, pagando a Previdência Social, não pagar mais, e quando tiver 65, se aposentar. É o que prevê essa não concomitância dos requisitos. Muito bem. Passaremos agora para algumas questões que envolvem os entendimentos mais avançados da jurisprudência a respeito da manutenção e perda da qualidade de segurado, de concessão de benefícios nestas situações. O primeiro entendimento brilhante de uma juíza, doutora Cláudia Cristofani, da turma recursal do Paraná, disse o seguinte: se ao idoso é possível aproveitar carência pretérita para aposentadoria por idade, com lacuna temporal entre a desfiliação e o preenchimento do requisito etário, com maior razão deveria o mesmo ocorrer relativamente à invalidez, evento da vida que sempre foi considerado muito mais grave e urgente do que o etário pela legislação previdenciária. Significa o seguinte: para a aposentadoria por idade, acabamos de ver, não é preciso a concomitância dos requisitos. O segurado pode ter seus 15 anos de contribuição, nunca mais pagar a Previdência Social, perder o vínculo já há muitos anos, quando atinge o requisito etário, tem direito ao benefício. Não é preciso a concomitância. Também nas aposentadorias por tempo de contribuição, não se fala na concomitância dos requisitos. Aí 35 anos para homem, 30 anos para mulher, se tem a concessão do benefício. Nas aposentadorias especiais, a mesma coisa. Aposentadorias especiais concedidas para aqueles que exercem atividades em condições especiais, em condições insalubres, por 15, 20 ou 25 anos, dependendo do nível de exposição a agentes nocivos. Então, também não é preciso a concomitância dos requisitos no momento do requerimento do benefício. E por que não, então, para os benefícios por incapacidade também? Evento da vida muito mais grave do que a idade. Se o brasileiro já vive, o brasileiro adulto, mais de 80 anos, com 60 anos, com 65, ainda tem uma boa parte da sua vida pela frente e ainda pode estar produzindo. E a pessoa que ficou inválida? Pagou já 15 anos para a Previdência Social, mas perdeu a qualidade de segurado e aí ficou inválido. Esta pessoa não terá direito a nada. Este entendimento da doutora Cláudia Cristofani, devo confessar, é minoritário e não tem prevalecido na jurisprudência. O que se tem como certo é que, perdida a qualidade de segurado, não faz jus mais ao segurado aos benefícios por incapacidade, especialmente auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. No entanto, se já tiver cumprido a carência, fará jus ao benefício de aposentadoria por idade quando vier a cumprir o requisito etário. Uma outra situação bastante comum na jurisprudência e que traz também alguns entendimentos avançados diz respeito à condição do trabalhador rural que vem para a cidade já com uma certa idade e quando cumpre o requisito etário, 60 anos para mulher, 65 para homem, não cumpre rigorosamente os requisitos legais para a concessão nem de um benefício rural e nem de um benefício urbano. Vamos lembrar que para o trabalhador rural, para o segurado especial da Previdência Social, só existe lá a aposentadoria por idade, por tempo de serviço rural. Não existe uma aposentadoria anterior aos 60 anos para homem e 55 para mulher. O benefício é ter este requisito etário reduzido em 5 anos. Mas não existe aposentadoria por tempo de serviço rural. É preciso
que o segurado especial cumpra o requisito etário, mantendo o seu trabalho, enquanto está trabalhando na zona rural ou em alguma atividade como segurado especial para fazer jus ao benefício de aposentadoria por idade. No entanto, se sai do meio rural, se deixa essa atividade como segurado especial e vem para a zona urbana, não terá mais direito àquela aposentadoria, quando cumprir o requisito etário. E o tempo de trabalho em atividade rural, como segurado especial, não conta para a carência, o que é muito importante. Pode-se ter 20, 25 anos de atividade rural, de atividade como segurado especial. E, no entanto, se o segurado não cumprir o requisito etário, 60 para homem, 65 para mulher, 55 para mulher, trabalhando no meio rural, nessa atividade de segurado especial, não fará jus a nenhum benefício por tempo de contribuição ou por idade. E, no entanto, vem para a zona urbana, começa a trabalhar, atinge o requisito etário, 65 na zona urbana para homem, 60 para mulher, e não cumpre a carência necessária para o benefício de aposentadoria por idade para o trabalhador urbano. O que temos é o seguinte: um trabalhador segurado especial, trabalhador rural, pode ter exercido a sua atividade por 20, 25 anos na atividade rural, na zona rural, vem para a cidade, trabalha 10 anos, paga a Previdência Social por 10 anos. Tem 65 anos de idade esse homem, 60 anos essa mulher, e não tem direito a benefício nenhum. Não tem direito a benefício nenhum da Previdência Social. Não cumpre os requisitos nem para um, nem para outro. Entendimentos avançados, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região já decidiu desta forma, mas infelizmente também não de forma majoritária, têm entendido, já entenderam, que é possível a concessão de um benefício nessas condições especiais. É um caso muito comum em que o trabalhador exerce sua atividade por muitos anos na zona rural, tem muito tempo de contribuição na zona urbana, o requisito etário, 65 se homem, 60 se mulher, e não tem direito a benefício nenhum. Nesses casos também tem sido concedido o benefício quando esses iluminados juízes assim veem essa situação. Por fim, um terceiro caso, que envolve qualidade de segurado, e que também nos traz à mente alguns entendimentos da Justiça, diz respeito ao caso de pensão por morte. Regularização das contribuições após o óbito. Como isso pode se dar? Nós vimos que para a pensão por morte não há necessidade de carência. É um dos casos em que não há necessidade de carência. Um dia apenas de trabalho, uma contribuição apenas, pode já dar direito a deixar pensão por morte. No entanto, e se esse segurado, depois que perde o seu vínculo com a Previdência, deixa passar o período de graça, está trabalhando, mas não vertendo contribuições para a Previdência Social, vem a óbito? Como ficam seus dependentes? Instruções normativas do INSS já permitiram o recolhimento de contribuições em atraso, porque, em verdade, ele estava exercendo uma atividade de vinculação obrigatória à Previdência Social, só estava em débito com as suas contribuições previdenciárias. E aí, o próprio INSS já permitiu, no passado, a regularização dessas contribuições. No entanto, a jurisprudência não tem entendido dessa forma e não tem permitido a regularização das contribuições do segurado após o óbito. Situação que também poderia ser vista com outros olhos. Haja vista a clareza do artigo 15 da Lei 8.213, que diz que o segurado
que somente o segurado que deixar de exercer a atividade remunerada de vinculação obrigatória à Previdência Social perde a sua condição, perde o seu vínculo com a Previdência. Se o segurado, então, está exercendo uma atividade de vinculação obrigatória e vem a óbito, por que não permitir o recolhimento das contribuições em atraso? Infelizmente, a jurisprudência não tem aceitado desta forma. Vamos a algumas perguntas agora. Então, só para relembrar, quem é considerado dependente para efeitos previdenciários? Muito bem. O dependente para efeitos previdenciários pode ser encontrado no artigo 16 da Lei 8.213 de 1991, que diz lá, são beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependentes do segurado, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido, os pais, o irmão não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido. Mas vale lembrar o artigo 201 da Constituição Federal, que não faz essa distinção. Então, é interessante brigar para que se modifique esse entendimento e que possa ser abrangido com o benefício de pensão por morte todos os dependentes efetivamente do segurado da Previdência Social. Próxima pergunta. Existe algum tempo mínimo de contribuição para obter os benefícios da Previdência Social? Sim, existe um tempo mínimo e esse tempo mínimo está estipulado nos artigos 25 e 26 da Lei 8.213 de 1991. Alguns benefícios, como o benefício de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, dependem de uma carência de 12 contribuições. No caso de acidentes de qualquer natureza ou de doenças graves previstas em lei, elas isentam o segurado do cumprimento da carência para o caso dos benefícios por incapacidade, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. E outros benefícios, como aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e especial, tem a sua carência também, observando o artigo 142 da Lei 8.213 de 91, naquela tabela progressiva que comentamos, sendo que, via de regra, são 15 anos, 180 contribuições para se cumprir a carência. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma curiosidade aqui. Gostaria de saber se uma pessoa, mesmo sem estar pagando a Previdência Social, ela pode conseguir algum benefício? Sim, perfeito. Além desses entendimentos avançados de que estávamos comentando, no caso, por exemplo, de pensão por morte, onde o segurado não está pagando contribuições e vem a óbito, seus dependentes poderiam regularizar a situação para conseguir o benefício, a lei prevê, e aí é texto da lei, a Lei 10.666, que não é preciso a concomitância dos requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e especial. Portanto, para a concessão do benefício de aposentadoria por idade, que é o mais comum nessa situação, basta cumprir a carência e o requisito etário, independente de qual o momento em que isso ocorra. Pode-se cumprir a carência antes ou depois do cumprimento do requisito etário. Se após um período de contribuições o segurado parar de pagar a Previdência Social, ele perderá as contribuições que fez e o tempo que trabalhou? Não perderá as contribuições, nem o tempo que já verteu de contribuições para a Previdência Social. Todo aquele tempo, todas as contribuições feitas pelo segurado fazem parte do seu patrimônio jurídico, fazem parte do seu patrimônio pessoal e nunca vão prescrever ou não ser computadas. No entanto, é importante lembrar que para alguns benefícios é importante manter a qualidade de segurado, é necessário manter a qualidade de segurado. Então não adianta ter 20 anos de contribuição, parar de pagar a Previdência Social, perder a qualidade de segurado e ficar incapaz para o trabalho. Nessa situação, o segurado não terá direito a um benefício por incapacidade, haja vista
o transcurso do período de graça, a perda da qualidade de segurado e a exigência legal para a concessão dos benefícios por incapacidade. Os benefícios por incapacidade dependem, sim, de uma carência, mas também da manutenção da qualidade de segurado pelo trabalhador. Fora este caso, a aposentadoria por tempo de contribuição, por idade e especial, as contribuições vertidas e o tempo trabalhado jamais serão desconsiderados. E aí não existe a necessidade de concomitância dos requisitos, como já foi dito. Nessa aula vimos reaquisição da qualidade de segurado após a perda. Está no artigo 24, parágrafo único da Lei 8.213 de 1991. 1/3 da carência total exigida para o benefício pretendido. Carência é o tempo mínimo de contribuição para que o segurado faça jus a determinado benefício da Previdência Social. As carências se encontram no artigo 25 da Lei 8.213 de 1991. Benefícios que independem da carência se encontram no artigo 26 da Lei 8.213 de 1991. E por fim vimos a polêmica sobre a possibilidade de acerto e recolhimento das contribuições do segurado falecido com o objetivo de conseguir pensão por morte para seus dependentes. O TRF da 4ª Região tem entendimento favorável, mas é minoritário. Para você que quer nos fazer alguma pergunta, basta mandar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Se você quer rever esta aula, pode acessar o site www.youtube.com/saberdireitoaula. Convido a todos para que assistam a nossa última aula do curso de Inclusão Previdenciária, onde falaremos de desaposentação.